Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. O conceito de padrão global refere-se a um conjunto de normas e diretrizes internacionalmente reconhecidas e aceitas que definem as melhores práticas em uma determinada área de atuação. Lançado em agosto de 2020, o novo Padrão Global da Indústria para a Gestão de Rejeitos visa melhorar a segurança de estruturas de disposição de rejeitos no setor de mineração. Pouco mais de 2 anos após o lançamento do novo padrão, vamos compreender como a iniciativa impactou positivamente os processos, garantindo mais segurança para as pessoas, com ganhos em sustentabilidade e na preservação ambiental. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos Marcos Lemos, gerente sênior de gestão de barragens da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, e coordenador do Grupo Técnico de Barragem e Estruturas de Disposição de Rejeitos do IBRAM. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Maria Amélia. Obrigado pelo convite, por participar do Pode Minerar. É um prazer aqui fazer esse bate-papo sobre o padrão, que é um tema tão importante para nós. Tenho certeza que teremos excelentes discussões aí. Obrigado. Nós que agradecemos. Nós convidamos também Júlio Neri, diretor de Sustentabilidade e Assuntos Regulatórios do IBRAM. Júlio, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite, agradeço, como disse o Marcos, espero que a gente tenha uma boa conversa, onde possam ser esclarecidos aí vários temas relativos ao padrão, e a importância desse padrão para o setor. Para a gente começar, a partir da adoção de padrões globais no setor mineral, quais foram as principais mudanças e quais os ganhos em segurança, resultados sociais, ambientais e técnicos, Marcos? Bom, as mudanças relacionadas à implementação do padrão global são bastante representativas no nosso dia a dia. O padrão global ele traz uma abordagem muito importante da necessidade de promover um engajamento da comunidade adjacente, das partes interessadas em todo o ciclo de vida de uma estrutura de disposição de rejeitos. Ele aborda também a necessidade de se ter uma base integrada de conhecimento, onde a gente promova uma integração dos temas sociais, ambientais, técnicos e econômicos para a gestão de rejeitos. Ele traz critérios robustos para se ter estruturas seguras desde o projeto, construção, operação, monitoramento e fechamento das estruturas. Ele aborda procedimentos referentes à gestão de governança, estabelecendo papéis e responsabilidades para todos os envolvidos, sejam eles atuantes da própria empresa ou de entidades independentes. Ele traz procedimentos que devem ser observados na gestão de segurança e atendimento a situações de emergência. E também, por fim, o mais importante aí é de levar a transparência a toda a comunidade. E com certeza, quando você participa, envolve toda a comunidade, você promove todo esse percurso, a gente tem aí estruturas mais seguras, que promovem um maior engajamento social e, portanto, tem uma maior proteção ambiental. Para você, Júlio, quer complementar alguma coisa? Eu acho importante, o Marcos fez um bom sumário aí do conteúdo do padrão global, E o importante nesse padrão é que ele é uma iniciativa autorreguladora do setor, Então, além da legislação que a gente sempre tem que reforçar que no Brasil nós tivemos um avanço imenso da legislação relativa às barragens nesses últimos 2 anos, De 1920, de 2020 para cá, nós tivemos um grande avanço aí nessa legislação e regulamentação, O padrão ele serviu de base para muitas dessas mudanças, mas ele é uma iniciativa do setor, é uma iniciativa de autorregulação, porque entendemos que a legislação deve ser realmente muito
exigente nesse aspecto, por causa da segurança necessária, mas é necessário também que o setor vá além do que pede a legislação, né? O setor tem que dar o exemplo. A gente sempre tem que lembrar dos acidentes ocorridos, lamentar as vítimas, né? E trabalhar para que não aconteçam novamente. E o padrão é uma iniciativa, nesse sentido, muito bem sucedida, né? E ele vem para ir além da legislação, que cremos é uma necessidade do setor, mostrar que está indo além da legislação para esse esforço na garantia da segurança de todos que estão, né, na área de influência das barragens. Uhum. Para você, Júlio, quais são os principais desafios enfrentados pela indústria mineral na adoção dos padrões globais? Olha, os grandes desafios relacionados à adoção dos padrões, né, ela vem sempre numa mudança de comportamento. Como bem colocou o Marcos, esse padrão, ele exige uma transparência muito grande do setor com a comunidade. Esse é um grande desafio do setor, como comunicar melhor, né? Claro que sempre houve um esforço para comunicar de parte das empresas, mas foi constatado que devemos melhorar nesse aspecto, né? Anteriormente, a legislação já exigia alguns pontos relativos a isso, mas o padrão aumenta, né, esse envolvimento da comunidade, na gestão das barragens, né? Então, é necessário um grau de esclarecimento muito maior do que havia antes. Esse desafio da comunicação é muito grande, né? Também tivemos avanços técnicos importantes no padrão, né, que foram incorporados na legislação brasileira, que representaram alguns desafios, né? Com a legislação, isso não foi uma exigência do padrão, mas a legislação brasileira, ela exigiu a remoção, né, não só a remoção, mas a descaracterização das barragens construídas pelo método a montante, que foi aquele usado nas barragens onde aconteceram os acidentes. É importante dizer que isso foi uma exigência que levou ao trabalho de uma forma inédita no mundo, né? Então, houve um grande esforço do setor para atendimento dessa demanda, né? Já temos hoje um número significativo de barragens já descaracterizadas, né? E esse também um grande esforço técnico do setor, envolvendo até mesmo o uso de equipamentos autônomos, né? Equipamentos sem operadores, para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, nós tivemos, com a introdução do padrão e evolução da legislação, um grande avanço aí na forma da gestão das barragens, né, que certamente nos traz mais segurança nesse processo. Ô Marcos, desculpa, e para você, Marcos, quais são os principais desafios? Bom, acho que como bem disse o Júlio aí, a gente tem, é importante a gente observar os princípios estabelecidos, os requisitos estabelecidos no padrão global, criar uma compatibilização desses requisitos com o que é exigido na legislação. A legislação brasileira já traz vários requisitos aí que estão alinhados com o padrão global, então como é que a gente alinha esses procedimentos de forma a não gerar duplicidade de dispositivos que são operacionalizados pelas empresas no dia a dia. Paralelamente a isso, como é que a gente assegura que tenham profissionais capacitados para cumprir esses padrões no dia a dia das empresas? Então, acho que está muito na capacitação e na compatibilização dos procedimentos com a legislação vigente. Uhum. E como que as empresas podem garantir a conformidade com os padrões globais de mineração nas suas operações? Quando nós estamos falando aí dos padrões globais, é importante que as empresas assegurem a disponibilidade de recursos para que realmente a gente tenha a condição de implementar essas boas práticas no dia a dia operacional. Essas boas práticas passam, como eu disse, pelas mãos aí de profissionais capacitados, que precisam ter seus programas continuados de desenvolvimento.
E adicionalmente a isso, é importante que existam também auditorias independentes, que façam uma avaliação contínua de como as operações estão implementando o padrão global, identificando a aderência dessa implementação ao que está sendo estabelecido pelo padrão, se os requisitos estão sendo bem entendidos e realmente se existem evidências do seu cumprimento. E também essas auditorias podem trazer aí oportunidades de melhoria, para realmente assegurar que o padrão global está em linha com o seu foco, que é a segurança das pessoas e do proteção ao meio ambiente. Uhum. Ô, Júlio, como que os padrões globais de mineração podem ajudar a promover a responsabilidade social corporativa no setor? Essa transparência demandada pelo padrão, né, que é um dos pontos fundamentais dele, né, ela leva à necessidade de um engajamento maior da empresa na comunidade, né? Então, passa-se a ter que participar efetivamente da vida da comunidade, comunicando tudo aquilo que é relevante no tema para a comunidade. E isso, né, quando se começa a trabalhar dessa forma, quando se busca trabalhar dessa forma, você também pode estender isto aos outros temas da operação da mina ou da operação da unidade que está próxima da comunidade, né? Então, vamos dizer, as coisas são interconectadas, né? Quando você começa a ter que comunicar mais os assuntos relativos à barragem, e a comunidade percebe como aquilo é importante, né? E também a própria empresa também percebe como que pode trabalhar melhor com a comunidade, isso gera, tanto na comunidade quanto na empresa, uma necessidade de maior interação, né? Então, com isso, você terá esse ganho relativo à comunicação e participação da comunidade aí na vida da operação que está próxima dela. E para você, Marcos, como que você analisa essa questão? A responsabilidade social ela vem com um peso bastante forte dentro do padrão global. Essa partindo já no começo da ideia de um projeto, de uma estrutura de disposição de rejeitos, você já deve levar o tema para a comunidade, para coletar suas percepções. Então, você tem não mais um olhar somente técnico da gestão de segurança, mas também como é que aquela estrutura ela gera uma interface forte com a comunidade e com o meio ambiente. A gente observa hoje nas empresas procedimentos fortes para promover essa interação, seja através da divulgação de informações técnicas sobre a gestão de segurança nos sites das empresas, criação de canais de comunicação da comunidade com a equipe técnica, realmente para levar o conhecimento. A gente observa que já existe bastante difundido as reuniões públicas, onde as empresas abordam com a comunidade toda a gestão de segurança de suas estruturas e promovem o conhecimento de como atuar numa situação de emergência. Existe também a aproximação das universidades aí, com foco em levar o conhecimento e também fomentar a formação de profissionais técnicos para a área. E mais do que levar o conhecimento técnico para a comunidade, em trazer contribuições, verificar como é que a comunidade pode contribuir de forma ativa no processo e aí fazer com que a comunidade seja parte da gestão de rejeitos. E assim a gente acredita que pode promover uma melhoria contínua na gestão de segurança das estruturas de disposição de rejeitos. Uhum. Agora, Júlio, a adoção de padrões globais no setor mineral, além de trazer mais segurança, pode gerar benefícios econômicos? Como é que podem, afetar o desempenho financeiro das empresas? Olha, quando você tem uma operação padronizada, né, a gente já, desde que surgiu esse movimento de padronização de operações já há bastante tempo, sempre foi possível identificar ganhos
quando se tem essa padronização, não só para a segurança, mas também dos próprios procedimentos operacionais. Então, quando você tem isso de uma forma estruturada, padronizada, né, você sempre vai ter uma gestão mais fácil, né? A gestão vai ser aprimorada sempre com esse padrão. Você vai seguindo os padrões, vai conseguindo comparar o que aconteceu, né, com o que foi previsto, e aí então identificando as oportunidades de melhoria que vão aparecendo nesse processo. Então, quando surgem essas oportunidades de melhoria, é que vem os ganhos operacionais que levam a um melhor rendimento financeiro, né? E, além do mais, a gente sempre tem que lembrar, né, que o objetivo do padrão em evitar, né, as ocorrências, né, como as que ocorreram, elas também levam a uma melhoria na questão da próprio evitar as despesas decorrentes de um acidente, né? Que, ainda que o acidente seja pequeno, ele sempre demanda uma parada operacional, ele sempre demanda alguma coisa. Não estou me referindo assim aos grandes acidentes, que aí o prejuízo é muito maior. Mas né, evitar essas perdas também é importante, né? Não só financeiras, mas muito mais importantes são as perdas relativas aí às pessoas, né, e ao meio ambiente. E isso é o objetivo inicial do padrão, né? Zero dano ao meio ambiente, zero dano às pessoas, né? Então essa talvez seja essa é a grande busca do padrão, né? Zero dano ao meio ambiente, zero dano às pessoas, e que é importante a gente reforçar, né? Mas qualquer forma de padronização que é analisada, né, e comparada com o desempenho anterior e com o que foi previsto, ela certamente traz essas oportunidades de melhoria que vão desaguar aí nesses ganhos que você citou. Uhum. Marcos, quer complementar alguma coisa? Eu acho que quando a gente olha estruturas mais seguras, a gente consegue observar que o mercado financeiro consegue ter mais confiança em investir seus recursos no setor mineral de uma forma geral, e através desses recursos é possível ter uma maior geração de empregos, o que é muito positivo para a sociedade, e também mais receitas para os municípios e estados. Essa disponibilidade de recursos, elas promovem aí a possibilidade de ter ampliações de negócio e até desenvolvimento de novos produtos provenientes de atividades da mineração. Uhum. E como que a tecnologia pode ser utilizada para apoiar a adoção de padrões globais de mineração e melhorar a sustentabilidade da indústria, Marcos? Bom, a tecnologia está presente na nossa vida de uma forma geral, né? E no setor mineral não é diferente. Quando a gente olha a parte de gestão de rejeitos, a gente vê a tecnologia sendo fortemente incorporada no monitoramento de segurança dessas estruturas. A gente observa que hoje, de uma forma remota e online, a gente consegue monitorar as estruturas, criar um diagnóstico de segurança dessas estruturas. A gente vê a tecnologia sendo incorporada no tratamento dos rejeitos. Então, hoje as empresas têm buscado, de uma forma bastante forte, promover o tratamento do rejeito antes da sua disposição, ou seja, reduzir a maior quantidade de água desse material antes que ele seja disposto de uma forma final. A tecnologia está presente em criar soluções diferentes, não mais só a barragem para disposição de rejeitos, mas também pilhas. A tecnologia nos auxilia aí em um dos pilares muito forte do padrão global, que é a gestão da informação através de uma base integrada de conhecimento que congrega o contexto social, ambiental, técnico em um único local, para que essas informações sejam utilizadas a qualquer momento para auxiliar nesse diagnóstico de segurança das estruturas. E, por fim, ela nos auxilia bastante aí na gestão da comunicação. Como é que a empresa está comunicando com a comunidade, levando as informações da gestão de rejeitos para a comunidade
E nesse sentido a gente tem aí o Prox, que é um aplicativo que foi capitaneado pelo próprio IBRAM, que tem esse objetivo de aproximar a empresa da comunidade. A gente vai falar do Prox daqui a pouco, mas eu quero ouvir o Júlio a respeito do que você falou. Júlio, você tem falado, né, ao longo daqui do podcast sobre a questão da comunicação. E o Marcos pontuou bem em relação a aliar a comunicação e a tecnologia. Como é que você analisa isso? Bom, ao contrário aí do que o imaginário popular crê, né? A mineração ela demanda uma grande quantidade de tecnologia. Nós usamos tecnologia, como bem disse o Marcos, em todas as nossas operações, né? Isso é bastante presente. Com a adoção do padrão, né, diversos avanços, né, e que depois até foram incorporados na legislação brasileira, levaram também ao desenvolvimento de tecnologias específicas para o setor, né? Eu citei aqui, né, que decorrente da legislação, a descaracterização de barragens levou ao desenvolvimento de equipamentos autônomos para trabalho nessas barragens, onde não se podiam ter operadores trabalhando aí nas frentes de serviço. Isso foi um avanço grande, né? Mas nós temos também toda a necessidade de monitoramento contínuo das estruturas, né? E isso aí está diretamente ligado, né, a esse avanço tecnológico necessário, né? Então, o avanço que foi provocado pela necessidade tecnológica, tanto nessa disponibilização de sirenes automatizadas, de informações automatizadas para os órgãos de controle, né? Isso também demandou um desenvolvimento significativo na tecnologia aplicada aí a essas estruturas. Marcos, você falou sobre o Prox. Ele é um exemplo do uso da tecnologia para garantir mais segurança em áreas de mineração. Como que a ação do aplicativo ajuda na correção de falhas e na gestão de riscos? Bom, o Prox ele vem aí para criar o maior link entre as empresas e a comunidade. Então, através do Prox é possível que dos empreendedores, das empresas de mineração, disponibilizar informações técnicas para toda a comunidade através desse aplicativo. Então, buscando aí bastante aderência ao que é proposto no padrão global, que é a transparência e o acesso à informação. Além disso, o Prox ele permite também uma grande integração com as defesas civis municipais. Então, essas entidades elas podem implementar aí cadastros de situações de riscos do próprio município, tais como deslizamentos, incêndios, inundações, promovendo um maior engajamento da Defesa Civil com o município, isso tudo sendo promovido pelo próprio setor mineral. Então, isso incrementa muito a interface da empresa, Defesa Civil e comunidade. Ô, Júlio, como é que você analisa o Prox? O Proxy ele é um grande avanço justamente no sentido de levar uma melhor comunicação do setor com a sociedade, né? Ele já é um aplicativo existente com o nome Proximidade, né, desenvolvido pela CEMIG para que ela pudesse informar as comunidades aqueles dados relativos às barragens hidrelétricas que a CEMIG possui. E quando esse sistema foi conhecido aqui no IBRAM e no Mining Hub, né, foi identificada a oportunidade de que isso fosse estendido para as barragens de mineração, que foi o grande objetivo do Prox. Que depois ele foi estendido, né, para que sejam informações relacionadas a todos os riscos relativos àquelas comunidades, né? Então, dentro do Prox, podem ser encontradas todas as informações relativas às barragens de mineração, né, áreas afetadas, né, rotas de fuga, pontos de encontro. Cria um sistema
que permite a comunicação entre o empreendedor e a Defesa Civil com a comunidade, né? Nós estamos agora trabalhando no desenvolvimento do módulo para uso nos simulados, né, das barragens, e também ele já tem um módulo onde tanto a Defesa Civil quanto o empreendedor podem enviar notificações para a comunidade que está cadastrada no sistema. O importante dizer é que a comunidade que se encontra nas zonas de autossalvamento, né, essas são as mais importantes e elas já estão cadastradas automaticamente pelas defesas civis. E também a pessoa pode, né, solicitar o cadastro no sistema, ele é aberto para isso. E o proxy é disponível para todos os tipos de celulares, né? Então, tanto o sistema iOS quanto o Android já tem a sua versão de proxy disponível aí nas lojas dos aplicativos, né? E podem ser baixadas com uso gratuito. Marcos, como é que as empresas podem avaliar o impacto das suas operações de mineração nas comunidades locais? Bom, o impacto ele precisa ser avaliado através de uma aproximação. As empresas precisam estar próximas de suas comunidades, realmente para entender os anseios, as percepções das comunidades. Para que isso aconteça, é importante que se façam pesquisas, se mantenha um diálogo aberto com a comunidade. Então, tem que ser uma via de mão dupla. A empresa levar a informação, a comunidade trazer informação ou trazer reivindicações. Então, isso precisa ser muito aberto. Então, as empresas precisam estar sempre mensurando e avaliando através de pesquisas, através desse diálogo. Essa interface também ela é extremamente importante através de visitas técnicas, a comunidade vir até as empresas para conhecer o que está sendo feito dentro da empresa, realmente entender do tema, realmente para poder contribuir de forma assertiva em procedimentos de melhoria. E através disso a gente pode criar um link de contribuição ativa para poder identificar essas melhorias e assegurar que elas sejam implementadas nesse processo de melhoria contínua. Como que você analisa isso, Júlio? Eu acho que é exatamente dessa forma, né? O único jeito de conhecer o que a comunidade pensa, o único jeito de levar, né, a percepção da comunidade para a empresa é através desse contato direto, né? E isso é extremamente necessário para que a empresa conheça a percepção que a comunidade tem de suas operações, né? Sempre lembrando que essa é uma atitude que deve ser de escuta, né? Uma escuta ativa, onde você ouve, né, o que a comunidade quer dizer e reflete sobre ela, sem uma atitude defensiva, né? Ela sempre tem que estar aberta a ouvir as colocações da comunidade e entender aquelas percepções que são transmitidas pela comunidade, né? Então, eu creio que essa é a forma melhor de saber isso. Naturalmente que o IBAN também faz pesquisas para conhecer a percepção aí já de um nível mais geral, né, como que uma comunidade maior do estado, do país, pensa sobre o setor, né? Mas essa visão daquelas partes que estão próximas das operações, ela é fundamental que ela chegue até a alta direção das empresas, para que possam ser corrigidos rumos ou que possam ser melhoradas essas formas de comunicação e, com isso, ter, né, uma melhor licença social para operar. Uhum. E como é que vocês podem melhorar, ou como é que pode melhorar, e quais são as melhores práticas para promover a participação e o envolvimento das partes interessadas? O Prox ajuda? Como é que faz isso? O proxy certamente ajuda, né? Ele é uma forma de comunicação, né, onde a empresa e a defesa civil do município, né, ou do estado podem se comunicar diretamente com a população, né? Ela também tem uma ferramenta de retorno de alguém que queira passar alguma informação para a empresa ou para a defesa civil, né? Mas ele ajuda, ele não é a única ferramenta. As
reuniões públicas citadas pelo Marcos, elas são fundamentais. E é também fundamental que a empresa tenha efetivamente uma política de portas abertas. Ela tem que criar um canal de comunicação eficiente com a sociedade, né? Um canal onde a sociedade possa, né, colocar ali todas as suas preocupações e ter um retorno efetivo rápido sobre essas preocupações, né? Naturalmente, algumas respostas podem demorar um pouco mais de tempo, mas o objetivo deve ser sempre responder no menor tempo possível, né? Então, tem que ter esse canal de comunicação direto e a própria visita à área, como também citado pelo Marcos, ela é fundamental, porque à medida que você conhece a operação, à medida que você sabe o que está acontecendo e entende o que está acontecendo, a sua percepção acerca daquela segurança vai aumentar, né? Então, essas são ferramentas que nós entendemos ser fundamentais. E sempre, tudo que for importante, tudo que se pensar ser importante, deve ser levado às comunidades. Não pode haver aí uma reserva na informação. E para você, Marcos, quais são as melhores práticas para promover a participação e o envolvimento? Esse é um ponto bastante importante de estar perto, estar presente na comunidade. Então, o empreendedor precisa fazer parte da comunidade, estar participando de eventos na comunidade, promover esses eventos. A gente comentou aí das reuniões públicas que levam o tema gestão de rejeitos para a comunidade e também trazem contribuições para incorporar. E é importante que nesse ciclo contínuo de diálogo a gente consiga dar visibilidade em como a gente está incorporando as sugestões que são passadas da comunidade no nosso dia a dia operacional. A gente tem aí, hoje a gente observa bastante os simulados que promovem aí essa apresentação de quais são os procedimentos de segurança que devem ser adotados. Então, é o momento de ter interação da comunidade com o empreendedor, de esclarecer dúvidas, de trazer oportunidades de melhoria. Tem toda a parte a gente comentou de visitas técnicas, o portas abertas aí, que o Júlio bem disse, a empresa precisa estar de portas abertas para receber a população, para explicar como são feitas as suas operações. Então, essa troca de conhecimento é bastante importante para realmente aprimorar esse processo de comunicação. A experiência com o Prox tem sido positiva nessa relação? Eu creio que sim, né? A gente já teve aí reuniões com diversas defesas civis de vários municípios, né? E nós já temos mais de 16 mil usuários do sistema, né? Então, isso indica aí que temos uma boa penetração. Obviamente, a gente não quer parar por aí, nós queremos sempre estar aumentando esse número, né? Mas a gente entende que esse uso do Prox, né, é algo fundamental para melhorar a comunicação entre a empresa e a comunidade. E você, Marcos, qual a sua avaliação? O Prox é uma ferramenta já confiável, difundida. Eu acho que é a melhor fonte de informação que nós temos aí de uma forma setorial das informações de gestão de segurança das estruturas de disposição de rejeitos. Ela leva a essa transparência do que está, das informações técnicas das estruturas. Ele traz aí também a possibilidade de fazer cadastros das populações para gerar informações importantes aí para as defesas civis, apoiar na disseminação dessas informações, e ela aproxima então a empresa da comunidade, então promovendo assim uma relação muito positiva. Então quando a gente olha o Proxys, a gente vê que ele está no caminho certo e com certeza é uma ferramenta aí que vai nos ajudar muito nessa transparência e confiabilidade das informações. Lembrando que é gratuito também, né? Para baixar o aplicativo. É gratuito. Está disponível já nas lojas tanto do Android quanto do iOS. Tanto o Apple quanto os outros celulares podem usar. Que bom. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com o Marcos Lemos, que é gerente sênior de gestão de barragens da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, a CBMM, e coordenador do Grupo Técnico de Barragens
e estruturas de disposição de rejeitos do IBRAM. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Bom, Maria Amélia, muito obrigado mais uma vez aí, e tenho certeza que foram boas as discussões aqui e vão agregar muito para auxiliar na implementação do padrão global em todas as operações de mineração. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também o Júlio Neri, que é diretor de sustentabilidade e assuntos regulatórios do IBRAM. Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigado, Maria Amélia. A gente entende que essas oportunidades de levar, essas observações às comunidades é extremamente importante. Então, nós aqui agradecemos a oportunidade de poder participar dessa importante comunicação. Obrigada aos dois. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.